Criança, eu te deixo um planeta cheio de borboletas para você se encantar. Criança, eu te deixo um planalto e um belo horizonte para você se inspirar. Criança, eu te deixo uma vida para você se lembrar de brincar, de sonhar. É isso, gente, para a gente começar nosso encontro, mas marcando o final da nossa programação do mês de maio, que foi olhando para a promoção da saúde das crianças. A gente começa com essa música aí sobre criança, esse universo tão bonito, né, que a gente olhou, e todas as dificuldades também que existem nessa questão do cuidado da criança, né, as questões que a gente precisa realmente aprender ou reaprender. Eu gostei muito do que a Jovina falou, né, a gente relembrar durante a nossa reunião, relembrar de coisas que a gente às vezes esquece no nosso cotidiano do dia a dia, como cuidar das crianças da melhor forma possível. E aí, para a gente começar nosso encontro, eu já comecei a gravação, que eu já tinha pedido autorização a vocês. Eu queria começar com uma pergunta para a gente lembrar da nossa infância. A gente costuma fazer essas perguntinhas ao longo desse mês, e aí quem se sentir à vontade, abre o microfone, fala, né? O que lembra da sua infância? Qual brincadeira que fazia que você precisava tocar na outra pessoa ou encostar na outra pessoa? Quem que lembra de alguma brincadeira da infância que precisava encostar na outra pessoa? Pode falar, Jovina. A Luzia também, depois, Luzia, você. Primeiro a Jovina, depois você. Eu lembro bem do pique-pega, que a gente tinha que encostar na outra criança. Tinha que encostar na outra criança, no pique-pega, ótimo. Ó, a Luzia, eu acho que você roubou a lembrança da Luzia, que ela soube lá. E outra, Luzia, então? Você não lembra de outra, não? Brincadeiras de roda também, né? A gente pegava na mão, a gente tinha muita música para cantar de rodinha e todo mundo grudado uma na mão da outra, também era muito bom. Ótimo, é verdade, que a gente não tem como fazer brincadeira de roda sem pegar na mão do outro, né? É verdade, e é ótimo as cirandas, né? Qual mais? Ó, a Fátima lembrou, fala, Fátima, qual mais? Ixi, seu áudio não está funcionando, o microfone. Ó, tá conectando agora o áudio. Enquanto o áudio da Maria de Fato está vindo, quem mais aí lembra da Fátima? Quem lembra de mais alguma brincadeira que a gente tinha que encostar em alguém? Gente, Minha vocês infância não esqueceram a faz. infância? Ah, vai, Brenda. Minha infância não tem muito tempo, não, mas eu lembro de uma brincadeira que eu amava muito, que era pig-peg, né? Ou pig-peg não, pega a bandeirinha. Ah, pega a Nossa, a bandeirinha. rua inteira se juntava para brincar, muito bom. Fátima, você aí, deu certo agora o som? Dançar quadrilha. Ah, dançar quadrilha. Oh, gente, fala isso não, que saudade de festa junina.
Ai, Deus. Com mais alguém? Ó, eu lembro de uma, barra manteiga. Lembra que a gente tinha que ir batendo na mão, na hora que batesse no último, você tinha que correr da pessoa, para ela não te pegar? Lembra dessa? Passar anel, Passar anel. pegar tanto a mão do outro. Muito bom. Olha, a gente lembrou de muita brincadeira, né? Dá uma saudade de ser menino. Ótimo, gente, para a gente lembrar um pouquinho aqui da infância e dessas brincadeiras que a gente tinha, né? Hoje, como eu falei para vocês, né, já até levantei um pouco dos nossos acordos, nosso tempo é um pouquinho menor. Gente, o Cuca Legal é uma parte de ações realizadas dentro do Projeto TEIA. Todo mundo que está aqui hoje conhece o Projeto TEIA, que é esse projeto que a gente está desenvolvendo aí com vocês na região São Patrício 2. A gente faz junto, planeja, organiza, e o Cuca também foi um planejamento que foi feito junto com o grupo condutor dos ACS, pensando nessas condições, né, da gente fazer ações voltadas às práticas integrativas, que muitos não conheciam, ou conheciam uma ou outra, e a gente está trazendo um pouco das práticas integrativas. Só reforçando, a gente tentar manter sempre o microfone fechado para não dificultar entender o que o nosso convidado, a nossa convidada que hoje é a Sueli, né, dificulte para o colega não entender o que ele está falando. Se possível, deixar a câmera ligada. Hoje a gente vai ter um momento de prática, tanto com a Sueli, ela vai fazer um momento de prática, e o final hoje, a minha proposta é pôr a gente para mexer um pouco o esqueleto, então a gente vai terminar fazendo uma prática corporal junto comigo, por isso que eu estou com roupinha de ginástica aqui com vocês hoje. Então, vamos preparar para mexer o esqueleto no final. A Ana Maria também está preparada. Então, é isso. Hoje a gente vai, né, trabalhar com uma das ações, com uma prática integrativa dentro do Cuca Legal. Então, agora eu vou apresentar para vocês, mas vocês já conhecem, mas para relembrar, nossa convidada hoje é a Sueli Marques, ela é terapeuta ocupacional, atualmente ela é coordenadora estadual da área de práticas integrativas e complementares aqui na Secretaria de Estado da Saúde. Como vocês viram no dia lá que a gente fez a ação voltada à criança com deficiência, tem uma vasta experiência em relação ao cuidado, reabilitação com pessoas com deficiência, especialmente crianças, trabalhou no CRER, né, tem cursos de formação em tratamento neuroevolutivo, facilitação neuromuscular proprioceptiva, shiatsu, auriculoterapia, e hoje ela vai falar dessa prática que é a Chantala, que é a massagem para bebês. Então, eu já convido a Sueli, né, e reforço nossa gratidão, que a Sueli é parte desse projeto, constrói junto com a gente, e acho que a gente aprende muito e tem uma troca muito importante com ela. Sueli, passo a palavra para você e já agradeço imensamente por você estar com a gente hoje. Boa tarde, gente. Primeiro, eu que agradeço muito a oportunidade de colaborar com todo mundo, né? A gente é uma grande rede colaborativa. Nas práticas integrativas, a gente tem, inclusive, a rede colaborativa de práticas, né? Então, eu agradeço muito a Denise, a Fernanda, a Maria, né? A Silvia, da Regional, Marília, todo mundo que está nesse projeto. E vocês que têm a paciência de me escutar. Eu agradeço muito a vocês. Se vocês quiserem manter o vídeo aberto, é bom que eu não fico falando assim, com nada, né? É bom a gente ver as carinhas que estão assistindo, que eu tenho uma noção se tá legal, se estão gostando. E, Fernanda, aí você vai me avisando o tempo, se eu tentar ultrapassar, ou se eu tiver mais tempo. Bom? Fica tranquila, o tempo é seu. E depois, gente, as perguntas são todas muito bem-vindas, tá? Inclusive, a gente reserva uma parte para esclarecer, para perguntas. Bom, primeiro eu vou situar a Chantala, né? Eu não sei se vocês conhecem, se já trabalharam, se gostam de massagem, porque ninguém tem que gostar, né, de massagem, ou de receber massagem, ou de fazer, né? Vocês podem colocar no chat também que eu fico sabendo. Então, a Chantala é um tipo de massagem. Eu quero situá-la dentro das práticas integrativas. Eu não sei o quanto vocês conhecem sobre as práticas,
elas são uma política do Ministério da Saúde de 2006. Em 2006, o Ministério da Saúde entendeu por bem colocar algumas práticas, 4 ou 5, se não me engano, disponibilizá-las no SUS. E eu acho que isso é um grande ganho, né? Qual que é o ganho de se ter práticas integrativas como uma política de saúde? Primeiro, a gente está reconhecendo que não é só o modelo vigente, né? Só esse modelo biomédico que é capaz de promover tratamento para as pessoas, né? A gente tem outros modelos que vão além desse biomédico. E as práticas integrativas trouxeram homeopatia, a medicina tradicional chinesa que tem, o que é mais conhecido nela é a acupuntura, mas ela vai bem além disso, né? Ela trabalha com alimentação, com práticas corporais, então, assim, é um universo muito grande de práticas integrativas que está sendo reconhecido pelo Ministério da Saúde. Em 2017, a Shantala foi introduzida, junto com um sistema de tratamento chamado Ayurveda. O Ayurveda trouxe, junto com ele tem meditação, tem o yoga, tem a questão da alimentação, né? Tudo faz parte desse sistema Ayurveda de tratamento. Muitos gostam de chamar de filosofia Ayurveda. A Shantala veio junto, né? E a gente vai falar sobre ela. Bom, então, a gente tem atualmente 29 práticas, né? É muita coisa, tem gente que nem sabia que existia, né, no SUS, isso, e elas incluem práticas corporais, práticas energéticas, trabalham com alimentação, e reconhecem esses sistemas de cura regionais, né? O Brasil tem um sistema de curas, que os índios desenvolveram, todo mundo já tomou um chazinho, né? Recomendado pela mamãe, pela vovó, muita gente tem as ervas plantadinhas, o hortelã, né? Usa para o estômago, para enjoo, tem uma cidreira para acalmar, né? Então, isso faz parte também das práticas integrativas, que é a medicina das plantas, a fitoterapia e a cura pelas plantas. Então, aí a gente tem as práticas integrativas, a partir de 2006, disponibilizadas no SUS, em 2017 veio a Shantala, né? E em 2018 teve mais práticas, num outro momento a gente pode falar sobre isso, e é um cardápio grande para a gente escolher, a gente não precisa ficar só com a medicina que a gente tem, biomedicina, que ela é muito importante, mas a gente pode conviver com outras também, né? E elas se complementarem, uma não vai excluir a outra. As práticas integrativas não excluem os remédios, né, os medicamentos da biomedicina, os exames. Elas fazem parte de uma tecnologia leve, né, por meio de questões de materiais, de insumos muito baratos, a gente consegue promover a saúde. Bom, então, passando para a Shantala, a Shantala foi introduzida como parte da medicina ou do sistema Ayurveda. O que é isso, né? Ayurveda, muita gente nunca nem ouviu falar nisso, mas esse tipo de filosofia, de tratamento, deu origem a outros, né? Outros tipos de tratamento, inclusive deu origem, né, há uns 1000 anos atrás, há uns milênios, deu origem à nossa medicina, a biomedicina. Então, a gente nem sabe de onde veio, né, a nossa medicina, mas ela veio evoluindo, e uma das grandes bases dela foi a Ayurveda, que originou até a medicina tradicional chinesa. Bom, a história dela é muito bonita, eu gosto de contar, e tinha um médico obstetra, né, na França, que era o Dr. Le Boyer. E ele estava estudando e gostava muito da questão da humanização do parto, do nascimento dos bebês, da gestação, né? E ele, numa dessas viagens dele, ele resolveu ir à Índia. Quando ele chegou na Índia, em Calcutá, ele andando por uma instituição de caridade, ele viu uma moça sentada no chão,
com as pernas esticadinhas assim, e massageando o nenenzinho dela, com um perizinho de óleo lá, um recipientezinho de óleo, e fazendo massagem no bebê dela, e ele achou aquilo muito bonito, interessante, e parou para ver, né? Como que ela massageava, tinha um método de massagem, e como que ele reagia, como que ele gostava disso. Então, assim, ele ficou maravilhado. E foi conversar, né, com essa menina, com essa moça, e perguntou para ela o que que era aquilo, quem tinha ensinado, né? E ele ficou sabendo, ela contou que aquilo era um conhecimento natural ali, que as mães passavam para as filhas, era cultural ali, fazer essa massagem nos nenéns. E não só nos bebês, ela tinha esse bebê e tinha um filho maiorzinho, e ele teve a oportunidade de ver ela massageando esse filho maiorzinho também, sentada no chão, forradinho no colo dela, e ela massageando lá, feliz, satisfeita, e ele também. O que que ele fez? Aí o doutor Le Boyer combinou, pediu a ela para fotografar, para filmar, e voltou no outro dia com a pessoa que filmou, fotografou a sequência, e ele foi embora da Índia depois, e ele escreveu um livro, que era exatamente Shantala. E é um livro muito poético, quem tiver a chance de ver, eu acho que eu não enviei o link, mas tem, né, está disponível, né, na internet. E é um livro muito poético, ele tem mais poesia até do que técnica, ele tem as fotos e a poesia que o Dr. Le Boyer escreveu, né, sobre o que é esse contato, como que a criança reagia. E essa mãe, essa moça, se chamava Shantala. Então, Shantala era o nome dela, ela era paraplégica, era uma instituição de caridade para pessoas com deficiência, né? Muitos refugiados, ela morava lá com esses 2 filhinhos dela. Então, ele deu o nome de Shantala a esse método. Mas, na verdade, na Índia, eles chamavam ele de massagem para crianças, porque era uma massagem para crianças, era natural. Né? Hoje em dia eu procurei saber, e hoje em dia ela não é tão utilizada, só para as pessoas que seguem mesmo, né? Essa forma de filosofia Ayurveda, né? Que gostam, então não é mais a questão cultural como era. Assim como o chazinho, né, para curar, não tem sido tão cultural mais, tem sido mais deixado, porque a gente está usando mais medicação, né, medicação para cólica, medicação para dormir. Então, da mesma forma, a Shantala lá foi um pouquinho deixada de lado, mas ainda é utilizada. Então, essa é a história. Eu acho muito bonita. E no link, eu mandei um dos links, que é o filme que ele fez dela, e eu acho que é realmente muito bonito, eu gosto muito dele. Bom, então lá chama massagem para crianças, a Bianga Kumara, né, que é criança e a massagem com óleo. Aí, isso foi na década de 70, 1970, e ele foi lá, fez e tal, quando ele escreveu, publicou o livro, não tinha internet nem nada, né? Demorou a chegar esse vídeo, a ser disponibilizado, demorou muito. As fotos só vieram com o livro. Só que no Brasil chegou na década de 1980. Então, chegou aqui, só que algumas professoras de yoga já utilizavam, já acompanhavam partos, né? Faziam yoga preparando para parto, e já trabalhavam com essa questão da humanização, que eu acho que nem tinha esse nome nessa época, né? Era o que deveria ser, era um parto natural, bonito. Então, essas professoras de yoga que trabalhavam com isso, auxiliavam, muitas vezes, as mães, né, a terem os bebês, e depois foram chamadas de doulas, né? Depois de 1980, assim, foram chamadas de doulas, na época nem tinha esse nome, elas também faziam essa massagem, que era a Shantala já, que também nem tinha esse nome, ensinavam para essas mães e faziam yoga com elas. Eu tive o privilégio de ser uma dessas mães que faziam yoga, né? Então, eu fui fazer yoga, e quando a minha filha nasceu, eu aprendi a fazer essa massagem, fazia naturalmente. E ela até hoje gosta de massagem, e então, assim, eu sou adepta, né?
por experiência e por estudo também. Bom, então é isso, é uma prática corporal, né? Falando de massagem, o que que a gente pensa, né? Tocar. Para massagear ou para ser massageado, a gente lida com o toque. E o tocar, que é uma coisa muito natural do ser humano, a gente viu aí as brincadeiras, né? Eu também me lembrei, eu gostava de brincar de polícia e ladrão também, né? Que agarrava e carregava e levava, e a gente caía no chão, e, bom, sempre tinha o toque. As brincadeiras de criança têm muito toque, porque a criança, o desenvolvimento da criança, igual a gente falou, né, da última vez que a gente conversou, o desenvolvimento é sensório-motor, é sensorial, as sensações todas, tátil, né, pular, calor, frio, ele é sensorial, movimento, motor, né? Então ele é sensorial e motor. Daí a importância do toque. Quem não gosta de toque, dificilmente vai gostar, aceitar massagem logo de cara, né? E a gente vai conversar sobre os bebês que não gostam muito também, a gente vai conversar sobre isso, porque naturalmente o ser humano gosta do toque e precisa dele, né? Lembremos dessa, haja visto assim, essa pandemia, né? A falta que faz o abraço, o contato físico com as pessoas. Então, o toque está relacionado às sensações, né, táteis, e elas são interpretadas no cérebro e viram percepções, elas viram emoções. Por exemplo, né, emoções positivas ligadas às brincadeiras de infância, né, de brincar, de pique-pega, de tudo que foi falado, ruim, ligado à queimada, né, batia a bola na gente, doía, a gente caía, ralava, né, então a sensação está ligada à emoção, a gente sempre liga uma sensação a uma emoção, né. Isso também tem a origem no sistema nervoso. Quando o embriãozinho está lá dentro do útero da mãe, quando ele está sendo formado, aquele mesmo folheto, aquelas mesmas células que formam o embrião, né, que formam o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, que formam o sistema nervoso, formam a epiderme, formam a pele. Então, desde a formação do bebezinho, a gente já tem uma relação entre pele e sistema nervoso, entre sensação e interpretação, o que eu acho dessa sensação, né? Então, se o toque é bom, é gostoso, ai, é muito bom, me lembro desse toque, e se ao mesmo tempo, se ele é ruim, negativo, eu vou me lembrar desse toque sim, com outro tipo de emoção, né? Então, é importante a gente saber disso, porque daqui a pouco a gente vai falar dos nenenzinhos que gostam e dos que não gostam, né, do toque, do tato. É importante a gente saber essa diferença. Bom, quando o bebezinho está aproximadamente com 18 semanas dentro do útero, ele já é capaz de ter sensação tátil. Até antes um pouquinho, né? As pesquisas vão avançando e a gente vai aprendendo sobre isso. Então, imagina que o bebezinho lá dentro já tem sensação tátil, sensações táteis. Tocar também está relacionado à comunicação da gente com o mundo pelo toque, pela pele. E a pele, ela delimita o eu, quem eu sou, do mundo. Então, tudo que está dentro da pele sou eu. Tudo que está fora dessa pele é o outro, é o ambiente. No início da vida, o bebezinho não tem isso. Para ele, tudo é ele. Tudo faz parte dele, né? E com o desenvolvimento, ele vai aprendendo o que é ele e separando do outro, da mãe. Bom, esse foi só um parêntese. Bom, então a sensação, o toque, pode estar ligado à segurança, carinho, abraço, aconchego, né? Que é o que a gente imagina
que o bebezinho está sentindo, tem que sentir, né? Então, o bebezinho aconchegado, recebe o abraço da mãe, um beijinho, ele mama. Então, esse bebezinho está desenvolvendo memórias positivas com relação a esse toque. Então, ele tem memórias afetivas com relação ao colinho da mãe, né? A temperatura do leite materno, a carícia que ele recebia, são memórias positivas. Então, geralmente, esses bebês vão gostar muito de massagem. Vão ter sensações muito boas e memórias muito boas com relação ao toque da massagem também. Então, a massagem, ela fortalece o vínculo de quem faz a massagem com o bebê e do bebê com quem faz a massagem, né? Que geralmente é a mãe, o cuidador, né? A avó, mas a gente está falando aqui mais de vínculo mãe-bebê. Não tendo a mãe, tem outros, né, que vão fazer esse lugarzinho de mamãe. Bom, vamos passar aqui para os benefícios. Por que fazer a massagem, né? A Chantala. A gente tem benefícios fisiológicos e emocionais. Emocionais eu já falei aqui um pouquinho, né? Então, dessas memórias positivas, afetivas com relação ao toque. Quem é que não gosta, né? Do aconchego, do carinho. E fisiológicos. Tem registradas as pesquisas. A gente tem pesquisas com rigor científico, tem base de dados, se vocês se interessarem, a gente pode passar os links, né? A gente tem o Consórcio Brasileiro de Saúde Integrativa, o CABSIM, que trabalha com mapas de evidências. Eles pegam as pesquisas validadas, comprovadas e colocam lá. Fazem mapas de evidência de todas as práticas integrativas. E a Chantala é uma delas, que está lá com evidências positivas para efeitos fisiológicos, melhora o sono, reduz estresse, melhora a questão até de trânsito intestinal, reduzindo cólicas. Então, tem uma série de benefícios que já foram comprovados. A maioria das pesquisas é feita com bebês em hospitais, com bebês internados. Por quê? Por conta do controle, né? É mais fácil ter o controle da pesquisa. E por falar nisso, as práticas integrativas ainda não são tão pesquisadas, todas as práticas, por dificuldade de manter esse controle, esse rigor científico, mas as pesquisas estão aumentando, né? E comprovando os efeitos delas. Bom, então, relaxa os músculos, aumenta a capacidade ventilatória, a criança inspira, respira melhor, né? Aumenta a movimentação ativa, vocês viram os vídeos, né? Enquanto estão sendo massageados, os bebês aumentam a movimentação, depois eles relaxam. Então, tem vários. Eu relacionei aqui alguns. Tranquilizar, ativar a circulação, né? As massagens ativam, no geral, ativam a circulação sanguínea. É relatado o ganho de peso, é relatado a ampliação da capacidade ventilatória, né? Respiratória, que eu falei. A consciência corporal, né? O bebê passa a sentir as partes do corpo e integrá-las com o tempo, com seu desenvolvimento. Sensação de segurança, amor, de proteção, aumenta o vínculo mãe-bebê e dá oportunidade da pessoa que faz a massagem de conhecer a linguagem corporal desse neném, né? Então, você passa a prestar atenção nos movimentos, nas reações dele e a conhecer melhor esse bebê, né? E a Chantala é importante, tão importante para a criança que recebe, quanto para quem faz. As mães que estão um pouco inseguras, mamães de primeira viagem, né, de crianças que tiveram algum problema inicial, de amamentação, de algum probleminha inicial, então favorece esse protagonismo da mãe. À medida que a criança vai aceitando a massagem, ela está conseguindo fazer, aumenta também a segurança da mãe em manusear esse neném, em lidar com ele,
né? Então, é bem interessante registrar isso. Bom, contraindicações existem? Sim, né? Não por a Xantala trazer algum mal. Nenhum mal foi registrado nas pesquisas realizadas e controladas. Mas eu trouxe aqui algumas questões que devem ser, sim, consideradas. Quando a gente conversou antes, da outra vez, a gente falou um pouquinho dos tipos de bebês. É igual a gente, né? Cada ser humano é único e cada bebê é único também. E tem 3 tipos, assim, já mais descritos, que a gente conhece de bebês normais, né? Com desenvolvimento normais. Então, a gente tem bebês hiporreativos, aqueles bebês tranquilos, né, que dormem o tempo todo, que não se incomodam com nada, vão no colo de todo mundo, né? Então, tem bebês que têm essa característica. Tem os bebês elétricos, hiperreativos, né? Acordam com qualquer barulhinho, né? Mexem muito, às vezes choram, então reagem a qualquer estímulo, né? Bebês hiperreativos. E no meio desses 2 extremos, a gente tem os bebês mais comuns, né? São bebês que às vezes choram, às vezes não. Então, no meio desses 2 extremos. Então, saindo dessa questão de bebês que não tem nenhum problema, né? Não foi diagnosticado, não tiveram nenhum problema, a gente tem algumas contraindicações. Então, para fazer uma massagem no bebê, não pode ser logo após a mamada, né? Porque ele pode voltar tudo, ele vai querer estar tirando um soninho, vai estar digerindo ainda a refeição dele, ou com o estômago vazio, porque com fome, né? Não é possível, né? Nem eu ia querer. Bom, bebê com sono, ele está com vontade de dormir, você não vai estar mexendo nesse neném, né? Então não é uma boa hora. Quando ele estiver indisposto, por qualquer motivo, às vezes a gente está indisposto e não consegue identificar no bebê o motivo, mas aquele dia, aquele momento não é para isso, né? Não precisa insistir. Quando houver alergias de pele, né? Você vê manchas de coceira, que ele estivesse coçando, irritações na pele, feridas, né? Então, é uma contraindicação. Quando tiver diarreia, viroses, febre, infecções, então essas são contraindicações até naturais, né? De se fazer uma massagem, ainda mais para um bebê. A Xantala, ela não deve ser feita no primeiro mês de vida, é a partir do primeiro mês, né? Então, a gente respeita esse bebê. Tem profissionais que não dizem isso, falam que não tem problema, mas eu prefiro respeitar, né, e a maioria dos profissionais, respeitar o primeiro mês de vida. Ele saiu lá da barriguinha, daquele contexto todo que ele estava, e veio para um contexto tão diferente e está se adaptando. Então, é a partir do primeiro mês, né? Tem a questão também de prematuridade extrema, bebês prematuros, bebês de muito baixo peso. Então, essas são as questões que devem receber orientações técnicas de profissionais competentes. Então, o prematuro não pode receber massagem? Pode, desde que tenha orientação, porque o profissional vai saber se já é o momento. Bebês com choro contínuo ou alterado podem ser bebês com alguma doença, com alguma síndrome, alguma dor. Então, é interessante antes também, né, passar por um profissional competente. Bebês muito apáticos, então aqueles bebês que não reagem a nada. Então, também merecem passar por um profissional competente. Bebês muito irritáveis, né? Então, tem bebês que são muito irritáveis e não aceitam o toque. É interessante também passar por um profissional. Tem uma questão muito importante, que são as crianças que foram privadas do vínculo afetivo na relação mãe-bebê. Quem são essas crianças, né?
qualquer bebê que, por algum motivo, não formou um bom vínculo, né? Não houve a formação de um bom vínculo mãe-bebê. Quais que seriam alguns exemplos dessas situações? Né? Uma gravidez não desejada, bebês adotados, a gente não sabe a história, onde a gente não sabe a história anterior desses bebês, né? Que rejeitam essa massagem ou rejeitam esse contato. Outros seriam internações prolongadas. Isso ocorre muito com prematurinhos. As internações prolongadas, o que acontece nessas internações? Os bebês são manuseados, muitas vezes de forma não muito adequada. Então, claro que vem a sobrevida, né, as necessidades da sobrevida. Então, eles são espetados, né, com frequência, para exames, é passado sonda, o manuseio tem que ser rápido, catéter. Então, eles são deixados numa posição que favorece eles tomarem aqueles sustos, né? São reflexos, são reflexos, né? Reações que, quando as crianças se assustam, a gente também tem, os adultos têm resquício, né? Desse reflexo que se chama moro, então é a reação de susto. Então, é comum essas crianças se assustarem muito. O sistema nervoso central pode não estar bem desenvolvido ainda, então elas não estão preparadas para o mundo, chegaram antes, né, nesse mundo. Então, são contraindicações. A gente tem que passar primeiro por um profissional que conheça de desenvolvimento, às vezes até um diagnóstico neurológico, né? E a gente tem, muitas dessas crianças vão desenvolver uma coisa que se chama defensividade tátil, que é uma aversão ao toque, né? Uma reação negativa ao toque, porque elas aprenderam que o toque é doloroso, né? Então, a gente vai ter que fazer uma desensibilização, aí, ou uma terapia de integração sensorial, que é motivo para uma outra conversa, não fica para agora. Então, só guardando isso, né? A gente tem que respeitar, conhecer a história desse bebê, respeitar, né, para poder indicar para a mãe, ensinar para a mãe essa massagem. Crianças com autismo, muitas vezes os sinais do autismo vão aparecer bem cedo por meio dessa defensividade tátil. A gente não diagnostica o autismo, não faz esse diagnóstico tão cedo, mas muitas vezes as mães vão lembrar que esse bebezinho não gostava de ficar no colo, de ser tocado, preferia ficar lá na cama. Em alguns casos de deficiência intelectual também, a gente pode encontrar esses sinais, certo? Síndromes, né? Então, isso. Bom, tem também o caso de bebês, até que bebês maiores, que passaram por violência, sofreram violência física, né? Então, esses bebês também podem ter reações negativas ao toque, devem ser respeitados. É muito importante, né, a anamnese, o conhecimento da história das pessoas, das famílias. A gente falou lá antes, né, da gravidez, como é que foi, como é que a família acolheu, né, como é que esse bebê está, qual que é o contexto dele nessa família, antes de pensar em colocar a massagem como um recurso, né, de vínculo. Então, tá. Lembrando que cada bebê é um, cada bebê vai reagir de um jeito, de uma forma, nem todo bebê tem que gostar daquela massagem. A Shantala é um tipo de massagem, existem outros, ela é bastante indicada para bebês, tem uma pesquisa boa, né, falando dos benefícios, e a gente, quando vai fazer, se prepara. Como é que é essa preparação? Né? Depois eu vou falar, se vocês tiverem interesse, também de algumas adaptações, né, que a gente tem que fazer, no caso de refluxo, do bebê ter algum problema de tônus postural, de postura, né, a gente pode sempre fazer adaptações. Então, como é que a gente se prepara para essa massagem? Primeiro, a gente tem que estar confortável. Vamos falar da mamãe, né, que vai fazer a massagem, por exemplo, ou a cuidadora, ou a vovó, quem for.
tem que estar confortável. Se você está cansada, se você está estressada, quem tem filho, principalmente, ou quem cuidou de criança, vai lembrar que quando a gente não está bem, a criança parece que capta isso, né? Ela fica estressada também, ela também não fica bem. Então, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Primeira coisa, a gente tem que estar confortável, roupas confortáveis. O bebezinho vai ser de preferência sem roupa, né? Porque é o contato com a pele toda do bebê. Pode botar uma fraldinha, assim, para prevenir acidentes, né? Principalmente a massageamento na barriga pode soltar, sim, intestino, né? Então, facilita o trânsito intestinal. Então, podem acontecer alguns acidentes e interromper a massagem. Então, pode colocar uma fraldinha. A gente forra o local que for ficar, fica numa postura confortável, porque se a coluna estiver doendo, se o pescoço não estiver bem, não vai dar certo. Tem que lembrar que é momento de prazer para todo mundo. É um momento de contato. Não dura muito, 10 minutos, não passa de 15 minutos. Então, que seja bem feito, com prazer, né? O principal é o prazer para os dois. Para quem está fazendo e para o bebezinho que está recebendo. Até quando que se faz essa massagem? Não tem, né? A Chantal tinha um bebezinho e uma criança maior, e nos filmes, nas fotos, essa criança aparece brincando enquanto a mãe massageia o bebezinho, o irmãozinho. E tem algumas fotos que registram ela massageando essa criança maiorzinha também. Então, não tem assim um limite. E com o passar do tempo, a criança vai crescendo, talvez não seja necessário aqueles movimentos daquela forma, mas a criança vai ter essa memória prazerosa e vai gostar muito e vai pedir a massagem, né? Sobre o óleo, na Índia, eles usam alguns tipos de óleo, uma manteiga lá clarificada, que aqui não é comum e é muito cara. A gente pode usar óleo de girassol, a gente pode usar de amêndoas, de semente de uva, ou qualquer outro óleo que a gente teste antes e não cause alergia. Só não são indicados cremes, né? Os cremes não são muito indicados. E óleo mineral também não é, né? Bom, então, separa o óleozinho, deixa lá, do ladinho, o óleo facilita o deslizamento, né? Então, facilita o contato, o deslizamento, então a sensação é mais agradável com o óleo. Como fazer, né? A gente vai aprendendo com a experiência. E o Dr. Le Boyer tem umas frases que ele fala assim muito bonitas, né? Ao longo do fala que o bebê é o mestre, é ele que ensina. Então, é a reação do neném, do bebezinho, que vai fazer a gente ir modificando a forma de fazer. Se ele gosta de mais suave, com mais força um pouquinho, o tempo que fica em cada movimento, em cada gesto. Então, é o bebê que conduz, porque cada bebê é diferente, né? Quantas vezes vai repetir? Geralmente umas 4 vezes cada movimento, só que depende do bebê, né? E uma outra questão, eu não sei se vocês todos assistiram, é o banho de balde. Muitos bebês gostam, uma grande parte dos bebês gostam desse banho de balde. Não é muito comum aqui, não é da nossa cultura, né? Eu já vi banho no tanque, banho na bacia, banho no chuveiro, banho na banheira, né? E se vocês quiserem, é interessante recomendar preparar o banho para esse neném sair dessa massagem, né? Todo busuntadinho de óleo, se a mãe não quiser deixar, vai para um banhozinho morno e aumenta a sensação de relaxamento, de prazer. Muitas vezes a criança dorme depois, né? Ou leva para o peito, mama e dorme, porque promove o relaxamento. Eu acho que eu lembrei da maioria das coisas. Bom, é isso. Tirar anéis, né? Se preparar. Preparar o bebê e fazer a massagem da melhor forma possível, o bebê vai guiando, né? Fernanda,
Tem mais um tempinho? Já pode ir. O vídeo, que aí eu acho que quem quiser e tiver pego a boneca que a gente pediu para trazer nesse encontro, a gente vai colocar um vídeo que a Sueli preparou. Gente, aí, alguém ousou brincar com a boneca aí, tentar fazer? Quem quer tirar alguma dúvida? A gente vai tirar algumas duvidazinhas antes de terminar nosso encontro. O Fernando tá com cara que quer perguntar, que ficou com muitas dúvidas. Eu estou querendo receber uma massagem. Alguém se dispõe? É bom, gente. Não a Chantala, porque você é muito grande, mas um outro tipo, tem shiatsu, tem várias outras dentro das nossas práticas integrativas, né? Tem sim, é bom. Confesso que eu pensei a mesma coisa, viu? Gente, é muito Vontade bom. de receber essa massagem. É muito bom, porque assim, a gente se esquece do corpo da gente. A gente pensa no espírito, na mente e deixa o corpo. E as práticas integrativas trabalham exatamente com essa integração, né? Corpo, mente, espírito. Eu acho que esse é o grande diferencial nosso para a medicina, para a biomedicina. A biomedicina é muito importante, mas ela deixou de considerar a integridade do ser. Corpo, mente e espírito, é mais por aí. E a massagem no corpo reflete na mente, né? Dá uma desestressada muito boa. Vamos lá, gente, perguntas. Eu fiquei com uma pergunta aqui, vou trazer para todo mundo. Alguém já teve contato com criança ou com bebê, chegou algum momento de fazer massagem e agora fala assim, nossa, eu fazia isso e não sabia que era uma prática integrativa? Alguém teve essa sensação aqui? A Ana Maria, acho que vai falar. Ó. Eu já fazia Chantala, só não sabia que tinha esse nome. Eu fazia nos meus filhos. Principalmente para cólica. Não Que tem eu, né, gente? Não tão assim certinho, né? Com todos os, né, preparo. Mas eu fiz muita massagem nos meus meninos. E não é bom? Muito. Eles Muito gostaram? bom. Demais. Gostavam muito. Depois eles foram crescendo, aí eu fui parando, né? Aí depois de grandinho eles pediam. Às vezes eles vinham e falavam assim, mãe, tô com uma dorzinha aqui na minha barriguinha, faz massagem. Desse jeito que eles eram. Até grandinho. É o meu caso, né? Eu fazia quando ela era pequenininha, né? Não tinha nem o nome de Chantala, eu fazia porque minha professora me ensinou desse jeito. E até hoje eu tenho que fazer, né? Não é a Chantala, são outras, mas até hoje ela me pede. Essa memória positiva, afetiva, permaneceu. Eu cantava a musiquinha, né? Às vezes quando eu ia fazer na perninha, eu cantava pedalando, pedalando. Aí eu cantava, fazia, pedalava, né, na perninha, e eles achavam, bom, até grandinho. Que eles não me ouçam agora, né, eu contando isso para o povo. Gente, porque agora eu acho que eles vão gostar de saber também. Gente, e assim, eu trabalhei com um grupo de mães, né? Não foi na atenção primária, foi no centro de educação, mas era um grupo de mães de crianças especiais, né? Um grupo de estimulação, grupos de estimulação que a gente tinha. E lá a gente ensinava. Elas levavam bonecas, iam com os próprios filhos, os próprios bebês, a gente sentava no chão em círculo e fazia junto. A gente trocava os bebês, fazíamos bebês de outras mães. Era muito interessante, era um grupo de estimulação com vários profissionais, né, de reabilitação funcional, e era muito bom, e eu acho que é uma sugestão muito boa, né? Tem uma pergunta no chat, porque você mencionou a questão de adaptações. A gente tem mais 2 minutinhos antes da gente finalizar, e para o finalzinho já mesmo. Para você explicar um pouquinho dessas adaptações, inclusive perguntando com um bebê que tem refluxo, porque hoje em dia a gente sabe muito bebê aparece com esse caso, né, de refluxo. Aí fala rapidinho para a gente.
Eu acho que seu microfone está desligado. Isso. No caso do bebezinho com refluxo, a gente indica cabeceira elevada. E, no caso da massagem, a gente vai fazer, ele vai estar com o tronco elevado, e a gente vai evitar essa região abdominal. A gente evita, ou então a gente faz um tato mais leve, porque a gente passando aqui facilita esse trânsito, esse movimento gastrointestinal. Então, a gente evita. Então, a gente pode estar até com a perna, assim, né? Pode estar com ele aqui, na perna da gente, que é uma forma de massagear também. Ele vai estar aqui e a gente fazendo algumas das manobras que são boas, que são positivas. E ao virar de barriguinha para baixo também, evitar apoiar a barriguinha, porque pode pressionar. E tá sempre com ele mais elevadinho. É uma das adaptações. As outras necessárias têm a ver com tônus. Quando o bebê é muito flácido, por exemplo, síndrome de Down. Ou quando ele é muito durinho, na paralisia cerebral no início pode estar flácido, mas ele já pode ter uma hipertonia. Então, tem algumas adaptações que necessitam profissionais da reabilitação funcional, da neuroreabilitação. Estava aberto, vocês ouviram? Ok, ouvimos. É que estava tendo um ruído, aí eu acabei fechando, acho que enganado o seu. Então, é isso, gente. Repetindo só o finalzinho, né? No caso de bebês flácidos, síndrome de Down ou outros, na paralisia cerebral, no início, o tônus também é baixinho, eles são flácidos. Então, a gente tomar cuidado com as manobras e procurar colocá-los numa postura melhor também. E no caso dos hipertônicos, né? Aqueles mais durinhos, precisam de profissionais da neuroreabilitação, profissionais preparados que conheçam o neurodesenvolvimento, igual a gente conversou, né? No outro encontro nosso. Sueli, agradecer muito. Eu gostei bastante desse encontro hoje, da gente pensar massagem para bebês. Eu acho que também a gente sai com isso à vontade, que o Fernando falou aí, de também passar para uma massagem. Lembrando, é só voltar a lembrar da aula do Dr. Marcos Freire. Ele ensinou automassagem, que nesse momento da pandemia a gente não pode, às vezes, estar aí, né, alguém para fazer massagem, mas a gente pode fazer automassagem. Mas se tiver alguém em casa, também pode chegar hoje e falar assim, faz uma massagem no meu pé, pedir para alguém em casa, que a gente mata essa vontade com quem a gente convive no dia a dia dentro de casa. Então, agradecer imensamente a você, a sua disposição de estar aqui com a gente, falar um pouquinho mais de PICS, que é as práticas integrativas complementares, agradecer a participação de todo mundo, e se alguém quiser fazer... o pessoal, eu vi que está perguntando, a gente está gravando, tá? Pedi autorização no início, porque esse aqui é uma ação do Cuca Legal, que é uma das ações envolvidas com o projeto TEIA, com foco a gente divulgar práticas integrativas e complementares, e a gente vai subir esse vídeo no canal do YouTube do TEIA. Então, mais tarde, depois que subir o vídeo, tudo, eu colocar lá no YouTube, eu disponibilizo o link para vocês verem quantas vezes vocês quiserem essa aula aqui com a Sueli. E aí, então, a gente, para não extrapolar o tempo, como eu falei, todo mundo, para a gente sair de hoje aqui também, movimentando um pouco o esqueleto, eu vou propor para a gente encerrar fazendo uma dança, né, uma prática corporal movimentada aqui também, mas antes disso, dar os informes, que quarta-feira, dia 2, a gente vai ter uma roda de diálogo com a Marília, que está aqui com vocês, né, também, para falar um pouquinho mais sobre questão de violência contra as crianças. Então, quem tiver interesse, vai ser na quarta-feira, dia 2, e que agora, em junho, a gente inicia a nossa programação do TEIA voltada à saúde da mulher. A gente já está a todo vapor com o grupo condutor, desenvolvendo já as temáticas. A gente colocou para vocês um Google Forms lá, para levantar tipos de violência que vocês acham mais importantes ser trabalhadas na temática de violência contra a mulher. Então, a gente vai preparando tudo para começar esse mês agora com foco da saúde da mulher. Mas quando a gente olha para a criança, a gente viu que trabalhou com mulher aqui, com a mãe, a importância do cuidado da mãe, do cuidado das famílias, porque a criança mais saudável é quando ela está com uma família mais saudável também, né? Então, os vínculos ficam melhores. Então, a gente não é uma caixinha assim, né? Uma coisa envolve a outra. Então,
agradecer muito esse momento e essa conclusão. A gente considera que hoje a programação fechando, porque a roda de conversa com a Marília é uma continuação da nossa programação, mas a nossa última temática hoje foi a massagem para bebês. Sueli, quer falar mais alguma coisa antes da gente mexer o esqueleto aqui? Só agradecer, gente. Qualquer informação, qualquer coisa que vocês precisarem, de conhecer as práticas integrativas, estamos aqui. A Daniela quer falar? Eu acho que ela está com o microfone ligado, se ela quiser falar. Não. Eu estou com problema, né? Gente, então, ó, vocês viram que eu mudei de cenário total, saí correndo aqui. Não é muito difícil correr nesse ambiente que eu vi que eu moro num apartamento, então não é muito difícil mudar de cenário. Mas eu vou pedir para vocês ficarem em pé para a gente fechar. Na hora que terminar a dança, a gente se... Daniele, seu microfone ainda está ligado. E agora eu estou longe do computador, eu não consigo desligar. Tá, peraí. Gente, vamos ficando em pé. A gente vai fazer uma dança falando de criança também. Então, peraí, que tudo é improvisado, meu povo. Tudo é improvisado. Mas eu vou tentar fazer da melhor forma possível aqui para vocês conseguirem me ver. Acho que estão me vendo? Então, aqui, ó, o meu companheiro Garfield vai estar junto com a gente nesse movimento. Fiquem em pé todos vocês. Eu vou ensinar o passo a passo, depois eu vou fazer a música. E aí a gente vai dançar junto. Eu não estou te vendo, estou vendo só a Sueli. Ah, verdade, é porque ela está como... Espera aí que eu vou tirar ela, calma aí. Vou tirar a Sueli. Agora eu acho que vocês vão me ver. Então, todo mundo em pé. Vou ensinar o movimento da dança. A música que a gente vai dançar chama São Francisco. Quem já ouviu falar de São Francisco aí é considerado um padroeiro que cuida dos animais, das pessoas mais vulneráveis, das crianças também. Então, a musiquinha de São Francisco. E eu vou ensinar o passo a passo. Depois nós vamos pôr a música e a gente termina todo mundo dançando, beleza? Então, vamos lá, ó. Primeiro passo a passo. A gente vai andar para frente. 1, 2 passos e volta. 1, 2 passos, voltou. Então, vai falar, lá vai São Francisco, pelo caminho. Aí a gente vai falar que ele vai estar dormindo num redemoinho. Então, a gente roda o bracinho. São Francisco dormindo no redemoinho. Sentindo o vento. Sentindo o vento. Esquentando com o fogo. Então, vamos lá, de novo. Até esqueci uma parte que eu vou falar agora para vocês. Então, 1, 2, passo para frente, volta, volta, passo para trás. São Francisco dorme no moinho, roda o braço. São Francisco bebe água do rio, pega a água do rio, traz na boca. São Francisco sente o vento e vê a fogueira subindo. E aí ele vai voltar de novo, São Francisco, andando de novo pelo caminho. Vai e volta. Pega Jesus Cristinho. Ele segura Jesus no colo. Ele faz festa com Jesus menino, mostra Jesus. E aí ele canta com os passarinhos. São Francisco. Vamos para a música? Vamos para a música agora, hein? E depois só repetindo, vocês vão comigo. E a gente termina assim, viu, gente? Boa semana. Semana de Corpus Christi, feriado. E aí a gente vai com a musiquinha. Vamos lá, então. Preparou?
Vamos comigo. E até quarta, tá? Vamos dançar. Bora, o Garfield vai com a gente, ó, quem quer conhecer. Ai, o gatinho quer dançar também, ó. Bebendo água. Vamos lá, lá vai São Francisco. Ó, Jesus. Mostra, Jesus. Vamos lá, lá vai São Francisco. Ó, dormindo no redemoinho. São Francisco. Tchau, gente. E a gente termina aqui hoje o nosso encontro. Gratidão, Sueli, gratidão a todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.